Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez, entro em contato com cada um de vocês para, nesta ocasião, lhes falar a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quando nos debruçamos para estudar a palavra de Deus e tentar compreender completamente tudo aquilo que ela possibilita de revelação para nós, muitas vezes, ao ler a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, muitas vezes, ao meditar naquilo que a Bíblia Sagrada contém, bem como na mensagem ou nos ensinamentos que ela transmite a todos nós, quando paramos para pensar um pouco sobre Deus, a sua essência, a sua substância, o seu ser como um todo, podemos até achar difícil entender como um Deus único a ponto de nós não podermos servir a outro Deus, porque Ele é único, e qualquer forma de adoração a outro ente que não Deus nos levaria à idolatria. Ao mesmo tempo que nós sentimos essa exclusividade de Deus que requer a nossa adoração completa, única e intransferível para outros deuses, nós sentimos alguma dificuldade para entender como Deus na realidade existe em Trindade. Porque Deus existe em unidade e existe em Trindade. E quando nós nos reportamos a este termo, Trindade, que é um termo que não existe na Bíblia Sagrada, a Bíblia não fala explicitamente de Trindade. Mas a Bíblia nos fala de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, e de Deus, Espírito Santo. E quando nós olhamos isso, somente há um entendimento que nós possamos adquirir sem cairmos na adoração a três deuses, porque Deus é um só, Ele é único. Mas nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nós adoramos o Espírito Santo. Como então explicar para todos nós, e como eu estou tentando fazer nesta ocasião, explicar para as demais pessoas que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na realidade compõem um só Deus, sempiterno, ou seja, existente sempre,
É tanto que alguns professores de teologia, alguns teólogos mesmo, admitem até a seguinte expressão: Deus não existe. Veja, queridos e queridas, que declaração forte: Deus não existe. E muitas vezes, ao encarar essa declaração de maneira superficial, a gente pode até pensar: poxa, mas esse teólogo, esse professor, esse pastor, esse ensinador está dizendo que Deus não existe? Na verdade, não é bem isso. Na verdade, o que existe é o seguinte: aquilo que existe um dia teve início e poderá deixar de existir quando passar o seu tempo de existência. E isso não ocorre com Deus. Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Então, esclarecendo essa pergunta retórica, ou essa declaração retórica que professores, teólogos, pastores, ensinadores, etc., dizem Deus não existe, na verdade eles substituem esse verbo existir pelo verbo ser. E diz assim: na verdade Deus é, porque Ele sempre existiu, existe e existirá. Deus não tem nem princípio, nem fim. A sua existência, vamos tomar a palavra existência aqui como um objeto de ilustração, ela simplesmente é, de eternidade a eternidade. Mas aí, voltando ao que nós queremos conversar com vocês nesta ocasião, uma vez que já aprendemos a respeito de quem é Deus, o Pai, também aprendemos quem é Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Falamos no início dessa nossa conversa que a palavra Trindade não existe explicitamente na Bíblia. Porém, no decorrer da história, até mesmo no Velho Testamento, história que nos é contada através do chamado Velho Testamento, ou a Bíblia por excelência para os judeus, nós vamos encontrar já ali muitas indicações de Deus agindo através de determinados agentes, como o Senhor, seu próprio Filho, onde aparece o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E mesmo através do seu Espírito atuando sobre as pessoas, quando a Bíblia diz: e o Espírito de Deus veio sobre fulano, sobre Saul, por exemplo. Então, não se pode pensar que em algo que vai muito além do cosmos, porque, meus amados e amadas, nós somos seres humanos e muitas vezes nos achamos muita coisa. Pensamos que somos muita coisa. E até se justifica da gente pensar isso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um privilégio que somente em termos de universo, em termos de cosmos, em termos do planeta Terra, só existe no homem, no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos dizer que uma vaca, um novilho, um leão, uma onça, um elefante, foram criados à imagem e semelhança de Deus, não. Mas o ser humano
Deus o criou à sua própria imagem e semelhança. Então, olhando por este lado, nós somos algo único no universo. Porém, quando olhamos também para as nossas limitações, nós vamos ver que nós mal conhecemos esse planeta onde nós moramos, onde Deus nos colocou, onde Deus nos formou, o planeta Terra. Tem se descoberto, através da ciência, das viagens espaciais, muita coisa de certos corpos celestes. A Lua, por exemplo, o homem já esteve lá mais de uma vez. Agora mesmo há uma expedição em direção a Marte. Pretende-se, no futuro até, viver em Marte. Já há sondas espaciais que pousaram em alguns desses corpos celestes, até num cometa. E dele, ou deles, desses corpos celestes, extraíram amostras de solo e têm trazido de volta à Terra para que se possa estudar. Mas nós somos limitados e não conhecemos muito deste cosmo tão grande, totalmente criado através da Palavra de Deus. Então, queridos e queridas, como entender também essa relação de Deus em Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ora, desde que a Igreja do Senhor começou a se preocupar com a Escritura, tem se estudado a respeito disso por causa dos vislumbres de 3 pessoas existentes, por isso o termo Trindade, que nós vamos notar desde o Velho Testamento. Teólogos e mais teólogos, os mais capazes, os mais estudiosos, os mais profundos, têm se dedicado a estudar e a tentar esclarecer tudo isso. E é dessas fontes, dos teólogos, e principalmente da Palavra de Deus, que nós vamos bebendo esses ensinamentos. Mas muito bem, hoje estamos tratando do Espírito Santo. E segundo o teólogo Berkhof, nós vemos o seguinte, que Deus, o Pai, Ele realmente comanda todas as coisas, todo o universo. O Filho, semelhante ao Pai, se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi Ele, já vimos isto, que se ofereceu como cordeiro para tirar os nossos pecados. Ele mesmo tendo sido o próprio sumo sacerdote que fez esta oferenda de si mesmo a Deus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja do Senhor é o seu corpo místico, vivendo neste mundo. E o Espírito Santo, o outro Consolador, que o Senhor Jesus havia prometido enviar para continuar com a sua igreja, consolando-a, orientando-a, fortalecendo-a, enchendo-a com a capacidade de expressar as verdades divinas, mobilizando-a para viver em comunhão, tanto com Deus o Pai, como com Deus o Filho, como com Deus o Espírito Santo, nos dirige até hoje neste mundo. E o Espírito Santo, a divina pessoa do Espírito Santo de Deus, esse ou essa pessoa reside na igreja, está na igreja. É essa pessoa, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, todos os momentos, nos orientando, abrindo a nossa mente para entender a revelação da Palavra de Deus. É esse Espírito Santo que nos fortalece, que nos enche de coragem, que nos faz entender
com mais profundidade os ensinamentos que vêm da palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada. É o Espírito Santo, meu irmão, é o Espírito Santo, minha irmã, é o Espírito Santo, meu amigo, é o Espírito Santo, minha amiga, que está com você diuturnamente, quando você se coloca em posição de servir, de adorar e de sobreexistir em Deus. O Espírito habita na igreja do Senhor. Essa terceira pessoa da Trindade, ela habita na igreja. Então, fará isso em apenas 15, 16, 20 minutos. Não é tão fácil, não é tão simples. Mas eu espero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, possa entender que o Espírito Santo de Deus é, sim, uma das pessoas da Trindade. Co-igual com Deus o Pai e com Deus o Filho, em essência e poder. Por isso, quando nos valemos das instruções recebidas através dos escritores do Novo Testamento, nós abençoamos as pessoas, nós casamos as pessoas, nós bendizemos as pessoas, normalmente utilizando a fórmula: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque é Deus em Trindade. São essas três pessoas de mesma essência, de mesma substância, a trabalharem de maneira profundamente unidas, numa união tal que nós, seres humanos, só haveremos de entender um dia quando estivermos na glória celestial e pudermos ter os nossos olhos abertos para entender tudo isso. Então, queridos e queridas, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus, da mesma substância do Pai, da mesma substância do Filho, e vivendo como o novo ou o outro Consolador que o Senhor Jesus prometeu para nós, sua igreja. Nunca se esqueça de que quando o Senhor Jesus pronunciou essa palavra: eu vos enviarei um outro Consolador. Esse outro Consolador, ele usou uma palavra grega que diz um outro, mas um outro da mesma substância. Não um outro de substância diferente, não. Um outro da mesma substância do Pai e do Filho, porque o Espírito Santo também é Deus. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor a abençoe, e que você possa se aprofundar mais e mais no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor.